Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme chamado Toque Toque, mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o filme. Eva e Karen vivem uma vida encantadora na Califórnia com seus 2 filhos e um cachorrinho. Ela é uma escultora se preparando para sua maior mostra, enquanto ele é arquiteto. Enquanto a família se senta para comer no café da manhã, o assistente de Karen, Louis, entra na casa, trazendo os catálogos para sua exposição. Todos brincam e Evan pergunta aos filhos se eles têm tudo pronto para a viagem de fim de semana para a praia com sua mãe. Karen mostra a peça principal para Louis, dizendo que ainda está secando e ele promete que vai buscá-lo assim que estiver seco para levá-lo à galeria. Como Karen e o crianças estão se preparando para ir, ela diz a Evan que sua fisioterapeuta Vivi estará lá próximo dia. As crianças imploram para ele vir com eles no fim de semana, mas ele precisa ficar e trabalhar. Na noite escura e chuvosa, Evan pode ser visto trabalhando em seu computador e ouvindo música em seu toca-discos super chique. Ele recebe uma ligação de Karen que diz que eles já sentem falta dele. Depois disso, Evan continua trabalhando noite adentro, fazendo modelos impressos em D de seus projetos. A certa altura, ele ouve uma batida na porta da frente e abre para 2 garotas procurando por alguém, cujo nome ele não reconhece. Ele relutantemente os deixa entrar para usar seu computador e encontrar o endereço certo que eles deveriam ir. As meninas entram e Evan vai buscá-las algumas toalhas e seu iPad. Quando ele volta, ele os encontra em outra parte da casa. A garota loira se apresenta como Belle e o nome da outra garota é Gênesis. Gênesis pede seu endereço e diz que pronunciaram errado o nome da rua para o taxista, então agora eles estão muito longe de onde deveriam estar. Evan os chama de Uber e consegue um em minutos. As garotas se consultam por um segundo, então perguntam a Evan se elas podem jogar suas roupas na secadora para não irem à festa encharcadas. Evan concorda e dá a eles algumas vestes extras, então pede o telefone de Gênesis para tentar secá-lo em um pouco de arroz. Em seguida, ele pode ser visto fazendo exatamente isso, além de fazer chá para eles, quando entram na cozinha e entregam suas roupas. Evan coloca as roupas na secadora quando ele ouve as garotas tocando música em seu velho toca-discos e rindo. Ele os encontra dançando e eles começam a falar sobre sua enorme coleção de discos. Evan diz a eles que ele costumava ser um DJ em seus 20 anos. Eles agem surpresos com sua idade e perguntam a ele quantos anos ele tem, então quando ele revela sua idade, as meninas dizem que ele parece mais jovem. Evan diz que se casou jovem e que sua esposa e filhos estão em uma viagem de fim de semana onde deveriam ir juntos, mas ele teve que ficar em casa para trabalhar. As meninas sentem pena dele por ficar sozinho em casa e abraçá-lo, quando Gênesis começa a apalpá-lo, dizendo que ele está muito rasgado para ser tão velho quanto ele. Evan fica um pouco desconfortável, mas quando Belle vê uma foto de sua esposa e diz que ele é um cara de sorte, ele relaxa um pouco. Evan fala sobre Karen e sua arte, impressiona Belle quando ela descobre que todas as obras de arte da casa são de Karen. Gênesis diz que ela estudou história da arte por um semestre e pergunta por que as esculturas de Karen não estão no MoMA. Isso leva Eva a mostrar a eles o catálogo de Karen para a exposição de arte que ela fará em Los Angeles. As meninas são impressionadas por sua esposa e ele, chamando-os de um casal gostoso e perguntando sobre sua vida amorosa, deixando Eva um pouco nervoso. Ele diz que não está acostumado com garotas conversando sobre fazer amor tão abertamente, então as garotas riem dele, dizendo que ele de repente parece velho. Ele troca de lugar novamente e verifica o Uber. Gênesis pergunta há quanto tempo ele está casado com Karen e ele responde que já faz um tempo. Ela pergunta se sua esposa é a única mulher com quem ele foi íntimo com todos esses anos e ele explica que é como é quando você ama alguém. Naturalmente, as meninas não concordam com ele e têm muito a dizer sobre a monogamia e a natureza humana, fazendo Evan pensar por um segundo. Belle diz a ele que ela sabe que uma vez que ela se casar, seu futuro marido iria querer dormir com outras garotas. A solução dela para isso problema é só ter trios e assim ele nunca trairia. Evan fica mais nervoso e muda de assunto, perguntando o que eles fazem da vida. Gênesis conta a ele que eles são comissários de bordo e ambos começam a interpretar como tal com ele. Evan se esquiva deles novamente, movendo-se para outro assento e perguntando onde eles estão baseados. Todos eles começam a falar sobre seu trabalho e viagens, com Belle dizendo que viajar é a melhor maneira de obter experiência de vida. As meninas começam a fofocar sobre seus colegas de trabalho e encontram uma maneira de mudar a conversa de volta para fazer amor. Evan verifica o Uber nervosamente novamente quando Gênesis pede para usar o banheiro. Ele se levanta para trocar o disco e coloca um que Belle escolheu de sua coleção. Evan conta a ela tudo sobre o artista e ela ouve atentamente, então começa a dançar, inspirando Eva DJ para a sua. Ele encontra outro disco para misturar com o que está tocando e impressiona Belle com sua habilidade. Belle diz a ele que ela está feliz que eles bateram em sua porta, se divertindo muito mais em sua casa em vez da festa que eles deveriam ir.
Ele diz a ela que geralmente não é tão excitante em sua casa como é com eles lá. Belle acha que foi o destino que eles se conheceram e o faz dançar com ela, enquanto ele diz a ela que as coisas acontecem por sua própria vontade. Ela flerta com ele e tenta beijo quando o Uber chegar de repente. Belle vai buscar Genesis e ele vai buscar suas roupas e o telefone. Quando as meninas não chegam na porta, Evan vai procurá-las no banheiro. Ele os ouve rindo lá dentro e entra para dar-lhes suas roupas, apenas para encontrá-los nus lá. Eles dizem que é a surpresa dele e Evan age todo pudico no começo, dizendo que o Uber está esperando e implora para que se vistam. Genesis começa a beijar ele e ele recusa os avanços, mas uma vez que ambos começam a tocá-lo, ele cede com bastante facilidade. O Uber sai porque ninguém atende suas ligações, enquanto Evan faz sexo a três com as garotas do banheiro e depois em sua cama. Os três adormecem juntos. Evan acorda em cama sozinho no dia seguinte e imediatamente retorna as mensagens de sua esposa. Em seguida, coloca sua aliança de casamento de volta. Ele se veste e verifica a casa, mas assim que ele pensa que as meninas se foram, ele os ouve rindo e fazendo bagunça na cozinha. Quando ele entra, ele encontra Genesis fazendo panquecas e oferecendo-lhe algumas. Evan fica bravo com o comportamento deles e pergunta se ele pode levá-los a casa ou onde eles quiserem. As meninas riem dele e ele fica ainda mais bravo, percebendo que ele tem um pequeno problema em suas mãos. De repente, sua esposa toca e ele corre para atender a ligação. Evan diz a ela que ele fumou muita maconha e desmaiou, então Karen o chama de peso leve. Ela começa a contar a ele sobre as crianças quando as duas garotas aparecem na porta de vidro atrás dele. Ele se move para que ela não possa vê-los na videochamada e conta a ela sobre seu projeto de trabalho, que ele está um groove muito bom e terminará em breve. As meninas continuam a mexer com ele através do vidro portas e Karen percebe que ele está distraído, então eles encerram a ligação. Percebendo que ele vai para ter dificuldade em se livrar das meninas, ele entra na casa xingando e gritando com elas. Evan diz para elas se levantarem e se vestirem, então as meninas correm para outra sala. Quando ele vai lá para pegá-los, ele só encontra Genesis e depois vai à procura de Belle. Ele a encontra em seu armário, vestida com a camisa dele, pedindo para ele segurá-la e se jogando em cima dele, dizendo que ama ele. Eva leva de volta ao Genesis e dá 3 minutos para eles se vestirem enquanto o dia anterior e Genesis lhe diz que eles viram isso em um filme. Eva não sabe o que fazer, então pergunta quanto dinheiro eles gostariam. Dizem que ele é diferente dos outros e que não deveria ficar bravo. Eva mostra a ele seu carteira e pergunta quanto novamente, ofendendo-os por tratá-los como prostitutas. Belle dá um tapa nele, dizendo que ela não é a prostituta quando a campainha toca. Evan diz para eles ficarem lá e vai para a Responda, encontrando Vivian, sua terapeuta na frente da porta. Vivian imediatamente começa a falar e ele diz a ela que está se sentindo muito melhor e não precisa de mais terapia. A mulher continua para falar sem parar até Genesis sair e dizer a ela que ele não quer sua massagem. Evan manda ela voltar para dentro e Vivian fica super chateada porque ama a esposa dele. Ele diz que não é o que ela pensa, mas ela apenas continua andando dizendo que é exatamente o que ela acha que sim. Evan volta para dentro da casa, encontrando as meninas mexendo em seu toca-discos. Ele empurra Belle para longe da mesa, então tenta empurrar os dois para fora da casa, mas as meninas apenas continuam a mexer com ele. Enquanto Genesis continua provocando, Evan fica cada vez mais irritado e agarra ela pela garganta. Belle se assusta e pega uma estátua para acertá-lo na cabeça se precisar para salvar sua amiga, que continua a insultar Evan impiedosamente. Ele a solta e chama a polícia, relatando um Genesis interrompe a ligação e pergunta para um passeio. Todos eles saem de casa e ele os leva para outro subúrbio. Quando Belle sai do carro, ela pergunta a Evan se ele gostaria de entrar e conhecer sua mãe. As meninas não entram na casa, mas em vez disso vá para o outro lado. Evan volta para sua casa e imediatamente começa a limpar. Ele limpa a cozinha e o banheiro, depois tenta limpar a escultura da esposa. Naquela noite ele toma um comprimido, pensando que tudo acabou e que ele conseguiu sair da situação ilesa. Evan volta a trabalhar em seu projeto de trabalho quando ouve vidro quebrando em outra parte da casa. Ele investiga a perturbação, mas não encontra nada a princípio. Entrando na sala, ele encontra uma de suas fotos de família quebrada no chão. Quando ele se agacha para pegá-lo, Genesis o acerta na cabeça com uma das esculturas de sua esposa. Evan acorda amarrado à cama, com Genesis se maquiando e cantarolando. Ele implora por ela para desamarrá-lo e deixá-lo ir, dizendo que ele é apenas uma boa pessoa que cometeu um erro, mas ela apenas continua fazendo sua coisa. De repente, Belle aparece vestindo as roupas de sua filha, incluindo sua calcinha. Evan perde a cabeça e diz a ela para tirá-los, chamando-a de vadia louca. Belle tira a calcinha e joga na cara dele, dançando na frente dele, dizendo que o primeiro amor de toda garota é o papai. Evan diz a ela que ela está doente, mas Belle apenas continua com seus jogos.
Ele implora para ela desamarrá-lo e a garota apenas senta em cima dele, revelando alguns de seus problemas paternais profundamente enraizados e infância problemática. Simultaneamente, Gênesis escreve "Não foi um sonho" no espelho. Belle começa a bater em Eva, confundindo com seu próprio pai, como se fosse ele quem a machucasse quando ela era criança. De repente, seu telefone toca, e os dois o pegam. Quando eles veem que é Karen ligando para Eva no FaceTime, eles se preparam para atender e abrem o zíper da calça dele, ameaçando atender a ligação. Ele implora que eles não façam isso e promete a Belle fazer tudo o que ela quiser. Belle quer fazer amor com ele e pula nele, enquanto Gênesis grava em seu telefone e sai à sala. Evan consegue romper suas restrições e empurra Belle no chão, levantando-se e indo atrás de Gênesis. Quando ele a encontra comendo bolo, ele a agarra pelo pescoço, mas ela enfia o garfo bem no ombro dele. Ela vira o garfo na ferida, prendendo Eva no chão. Então, quando Belle aparece, ela diz a ele que eles terão que puni-lo porque ele bateu nela. Evan perde consciência por causa da dor que sente, dando às meninas a oportunidade de amarrá-lo novamente. Eles jogam um jogo com ele, fingindo que é um game show. Gênesis toca o MC, enquanto Belle interpreta um concorrente. Eva os chama de mentirosos loucos, então Gênesis começa a tocar ruídos através de seu toca-discos, machucando seus ouvidos terrivelmente. Ele grita que pode ficar surdo, então ela para o barulho. Gênesis continua a dramatização do game show e quando ele se recusa a participar, ela o machuca novamente. A segunda pergunta Eva responde, agradando as meninas com sua resposta. Ele diz a Gênesis que ela provou seu ponto, então ela toca o barulho novamente e quando ele cede, ela lhe faz outra pergunta. Eva não sabe responder e fica perto de ser punido, mas é salvo pelo sino, literalmente. Louis vem pegar a escultura e as meninas cobrem Eva se levanta para que ele não o veja, então Belle o leva para outra sala. Gênesis atende a porta, dizendo que Eva é tio dela e que eles estão filmando um videoclipe na casa dele. Quando Louis entra para pegar a escultura, ele percebe que algo está errado com ela e as meninas dizem que não fizeram isso. Ele descobre, vendo como eles difamaram a obra de arte, e as meninas começam a contar a ele uma história sobre como alguém invadiu e que Eva o estava perseguindo. Louis não acredita neles e quer chamar a polícia quando Gênesis dá em cima dele. Infelizmente, o charme dela não funciona nele e ele vê através deles. Louis confronta as meninas quando Evan começa a fazer barulho e corre até ele. Ele descobre Eva e começa a tirá-lo das suas restrições, mas decide lidar com as meninas primeiro quando as ouve destruindo a escultura. Louis corre até lá e grita com eles, mas ele tem um ataque de asma por causa do pânico. No entanto, ele não consegue encontrar seu inalador porque eles o roubaram de seu bolso e começaram a jogá-lo ao redor, brincando com o homem. Eva implora para as meninas lhe darem seu inalador, mas Louis perde o equilíbrio e quebra a cabeça na base da escultura. As meninas começam a rir e não ouvem Eva apelos para chamar uma ambulância e ajudar Louis. Evan diz que eles o mataram, mas Gênesis diz que sua esposa o matou com sua escultura ruim. Eles levam Evan de volta para casa e depois cobrem o corpo de Louis com papel, fazendo dele uma escultura. Enquanto isso, Evan tenta pegar sua arma. Gênesis envia uma mensagem ameaçadora do telefone de Evan para Louis e eles empurram o corpo na van de Louis. As garotas voltam e continuam com a charada do game show com Eva. Ele não responde a pergunta, mas continua dizendo que ele é um bom pai e que o que aconteceu com meninas não muda o quanto ele ama sua família. Gênesis chama sua família de vítimas para seu pervertido comportamento e Belle cospe em uma foto de sua família, dizendo que foi o que ele fez com eles enquanto dormia com os dois. Evan percebe que eles vão matá-lo, então ele começa a implorar por sua vida, dizendo que foram as meninas que começaram a coisa toda provocando ele, não aceitando nenhuma culpa por si mesmo. Gênesis diz a ele que ele será executado ao amanhecer e se ela fosse ele, não perderia suas últimas horas chorando por isso. Belle pede desculpas, dizendo que é a única maneira. Mais tarde, as meninas cavam uma cova para ele em seu quintal e voltam para dentro apenas como ele conseguiu fazer com que seu tablet ligasse para Karen. Gênesis tira isso dele, então eles vão para troca para algumas outras roupas de seu armário. Depois disso, eles desfiguram a maioria das esculturas de Karen bem como seus modelos de design. As meninas também lhe dão um corte de tigela, continuando a zombar dele e destruindo completamente sua casa e o resto da arte de Karen. De repente, eles encontram a arma e Belle o desamarra. Evan pergunta o que ela quer de novo, e Gênesis diz a ele que ela quer brincar de esconde-esconde e procurar, então lhe dá segundos para se esconder dentro da casa. Ela diz que se eles não o encontrarem para nascer do sol que eles vão sair. Evan corre para a cozinha, enquanto as meninas fazem a contagem regressiva e ele pega uma faca. Eles vão procurá-lo por toda a casa e quando ele acha que estão longe o suficiente, Evan corre para fora da casa. Gênesis chega até ele e diz que ele pode gritar o quanto quiser, que ninguém vai ouvi-lo porque ninguém está em casa. Ao amanhecer,
As meninas rolam Evan para o túmulo e antes de começarem a enterrá-lo, eles o sustentam para deixar sua cabeça acima do terra. Eles o enterram no chão até o pescoço e ele ainda continua implorando por sua vida. Evan promete se comportar e Gênesis tira a mordaça. Ele tenta negociar com eles por sua vida e Gênesis diz que eles vão deixá-lo ir se ele ligar para sua família e contar tudo. Evan promete fazer isso, mas quando Gênesis liga para o telefone de sua esposa e atende sua secretária eletrônica, ele começa a gritar por socorro. Gênesis coloca a mordaça de volta e diz a ele que ela desligou como assim que ela recebeu o correio de voz de Karen. Ela pega uma escultura fingindo deixá-la cair na cabeça dele, mas deixa cair ao lado dele. Ele começa a chorar e eles riem, dizendo que não iam matá-lo. Belle diz a ele que era apenas um jogo e eles dizem que todos os homens com quem eles fizeram isso são o mesmo. Antes de sair, eles confessam que na verdade não são menores de idade e fazem mais uma coisa para Eva. Belle posta a gravação dela e Eva no Facebook, depois eles deixam o telefone na frente dele e sair de casa. Evan tenta deletar o vídeo antes que ele tenha mais acessos do que já tem, mas dá like em vez de delete. Quando sua família chega em casa no dia seguinte, eles se deparam com o caos absoluto em que as meninas deixaram a casa.